Voz do Trabalhador, mais um programa, começando aqui. E nesse domingo eu tenho o prazer de falar com o Bartolomeu Pereira de Souza. E olha, o Bartolomeu foi assim um orgulho para o nosso programa. Por quê? Porque ele assistiu o programa, já tinha visto algumas coisas sobre trabalho, assistiu a Voz do Trabalhador e aceitou o convite. Me passou um WhatsApp, você é a Thelma, tal do programa, eu gostaria de participar. Tá convocado, pode vir. Quando é? Terça-feira. E é isso, o programa Voz do Trabalhador é para essas pessoas que querem participar, tá aqui com a gente, contando a história de trabalho. E olha, ele já me trouxe um presente, olha isso aqui, ó, para você ver como o nosso programa está seleto. Olha o livro dele, Santos, Cidade Literária. Bartolomeu, mas que honra é essa? Meu Deus, eu tô até assim, eu nunca lancei livro, tá? E é uma honra ter você aí assistindo o nosso programa, querer participar. E olha, ainda me trouxe um presente muito bacana, que vamos começar aqui só falando do seu livro, aí você já conta a sua história, que ele trabalhou 26 anos no Porto também. A gente estava aqui conversando, é muita história, mas me conta a história do livro, Santos, Cidade Libertária, Bartolomeu Pereira de Souza. Libertária. Por que cidade libertária, nossa cidade, Santos? Primeiro, meus cumprimentos, doutora Thelma. Obrigada, querido. Meus cumprimentos também aos seus ouvintes, telespectadores também. E quero... Desculpa te interromper, Bartolomeu, eu esqueci. Os nossos agradecimentos aqui, não pode faltar. O Bianchi, Voz do Trabalhador. O Marquito, está sempre aqui do ladinho. Faz tudo aqui pra gente, maqueia, organiza. Alessandro, a Ju, a família Albuquerque, que faz a nossa edição. Senão Bartolomeu não tem Voz do Trabalhador. Pode falar, querido, esse livro maravilhoso. Então vou começar cumprimentando a doutora Thelma, parabenizando pelo programa Voz do Trabalhador. Estamos carentes, né, de um programa como esse. E também cumprimentar aqui os seus colaboradores, então, né? Muito importante. É muito importante. Não trabalhamos sozinhos. E estamos aqui, o meu nome é Bartolomeu Pereira de Souza, sou baiano, radicado na cidade de Santos desde o começo dos anos 60. Hoje estou com 75 anos, desses 75 anos, 60 anos são aqui em Santos. Recentemente, até por conta da nossa luta também, do movimento sindical, do combate aos preconceitos, recentemente fui homenageado com o título de cidadão santista, o que muito me honrou. Que legal, e me honra. Meu parabéns. Então, agora, além de... sou um cidadão baiano, um cidadão brasileiro, um cidadão santista. Recebi essa grande honra da Câmara de Santos, através do vereador Chico Nogueira, o que muito me honrou. E a minha trajetória, doutora Sônia, seus telespectadores, quero dividir aqui com vocês um pouco da minha história de 75 anos, dos quais 60 anos morando em Santos. Cheguei para Santos aqui com a minha mãe, né, e mais 6 irmãos, por conta da seca prolongada no agreste baiano. E a minha mãe, uma senhora de muita firmeza, né, nos colocou em cima de um pau de arara, que era as condições que tínhamos naquela ocasião de deslocamento, e migramos aqui para a Baixada Santista. 2 anos após, voltou a chover lá no agreste baiano, a minha mãe retornou, eu retornei com ela, e logo em seguida eu retornei para a Baixada Santista. Porque aqui, por maior que fossem as dificuldades, eu encontrei aqui a oportunidade de quebrar a corrente do que tinha sido a minha família o tempo todo. A maioria, a grande parte da minha família não teve oportunidade de estudar, a única oportunidade que tinha era terra para arar, mas quando faltava a chuva também as dificuldades eram muito grandes. Então eu vi aqui em Santos, ainda muito menino, eu vi a oportunidade de quebrar essa corrente. Eu fui ser alfabetizado já aqui em Santos, já terminando, fazendo serviço militar e sendo dispensado às 7 horas, às 5 horas da tarde, para ir para Santos, né, para o Colégio Cidade Santos, né, para terminar o ensino primário, que antes era assim,
o ensino primário. Fui fazer o ginásio, consegui fazer o ginásio, já trabalhando nas docas, trabalhando 10 horas nas docas, saindo às 19 horas, indo direto para o colégio. E, que digas até-se de passagem, um colégio chamado Luiz de Camões, foi onde eu conheci o Dr. Milton Teixeira. Ele era um dos sócios desse colégio. Que legal! E terminando o ginásio, então, fui fazer técnico de contabilidade e tudo isso trabalhando à noite, com muito sacrifício. Hoje eu tenho 2 filhos e o meu orgulho, né, tenho 2 filhos e uma neta, e meu orgulho é que esses meus 2 filhos, eles tiveram condições a partir do esforço meu, o esforço da mãe deles, que é falecida, né? Eles tem 2 faculdades, fizeram pós-graduação. E então, acho que eu acertei na aposta que eu fiz, né, de continuar aqui, de construir uma vida aqui, uma militância aqui também na cidade e na região, porque eu vejo hoje as oportunidades que a minha neta tem, ela com 13 anos, ela lê 3, 4 livros por mês. Eu fui ler meu primeiro livro, pegar ele para ler todinho, eu já estava com 18 para 19 anos. Capitães da Areia, de Jorge Amado. Aí logo em seguida eu tive a oportunidade de ler 3 outros livros do Jorge Amado, Tempos Ásperos, A Noite da Agonia e A Luz no Túnel. E A Noite da Agonia, quando eu fui trabalhar no Porto, eu fui entender, porque a história era do Porto, aí eu tive a oportunidade de trabalhar exatamente onde aconteceu isso. Em plena ditadura do presidente Vargas, militantes do Partido Comunista praticamente foram massacrados nesse local onde o Jorge Amado depois narra A Noite da Agonia. Foi ali perto onde está o terminal hoje de passageiro, do lado de cá tinha uma santa e do outro lado tinha um armazém chamado Armazém 7A. Então, por incrível que pareça, eu trabalhei nesse Armazém 7A e, por já ter lido a história e localizar que ali foi o local, eram momentos assim de tormento, um momento muito triste para todos nós ao entrarmos ali, porque sabíamos qual era a história e era rara a vez que nós íamos para lá que alguém não se machucava. Então, uma coisa assim, uma atmosfera muito pesada ali. Mas então eu tive a oportunidade de ler esses livros. Então, esses 4 livros do Jorge Amado praticamente me direcionaram para um lado da vida. É tanto que eu nunca tive dúvida, né, que a luta, por mais difícil que seja, é a democracia, a ditadura nunca mais. E eu concordo quando o deputado Ulisses Guimarães, há 35 anos atrás, promulgando a Constituição, ele fala que tinha nojo da ditadura e aí fala um monte de coisa, né, de um regime que felizmente já estava dando lugar, né? Nós tínhamos conquistado o direito novamente de estar numa democracia. Então, um pouco da história. Trabalhando no Porto, tive a oportunidade de conhecer vários companheiros que tinham sido jogados para fora do sindicato por conta das intervenções do regime, né? Tive a oportunidade de, a partir deles, né, conhecer a verdadeira história, né, do regime. E todos esses momentos foram momentos que forjaram também, né? Eu ainda um jovem, ainda muito curioso, querendo aprender, com muita ceia de aprender. Mas eu sempre tive o Porto também como local de liberdade, né? Toda vez que eu quero me referir, inclusive nos poemas que eu escrevo e nos livros que eu escrevo, eu me refiro ao Porto como um porto onde as pessoas, as culturas se misturam, as pessoas se conhecem, mas sem perder de vista também que por esse porto muitos africanos, né, que foram capturados na África, por aqui passaram para ser distribuída pelo Brasil todo. Então, eu olhei assim rápido o teu livro, eu senti um pouquinho esse problema social que nós vivemos no passado e hoje ainda vivenciamos, né, que é o racismo. E tem essa foto aqui também que eu achei, né, que realmente retrata aí
esse momento que o mundo viveu. O mundo viveu, né? Que realmente foi terrível, principalmente para os brancos e para os negros, porque muitos brancos se incomodavam com isso também. Tivemos abolicionistas, né, que o José Bonifácio, tivemos vários. Agora, foi um regime, né, além de cruel, prolongado, 400 anos de escravidão, o último país, né, a ter uma lei que oficializasse lá, mas mesmo essa lei oficializando, no dia seguinte, a reparação zero, e logo em seguida toda uma legislação para complicar ainda, que aí vem a lei da vadiagem. A lei da vadiagem, a partir das 10 horas da noite, quem estivesse na rua ia ser preso. Mas quem estava na rua era exatamente o negro que era escravizado até... E que não tinha para onde ir. Que não tinha para onde ir, não tinha onde morar e tal. E depois as proibição que não podia estudar em escola pública. Bom, se o negro era escravizado, aí assina uma lei que ele não é mais escravizado, mas ele não pode estudar. Como é que é? Então... Isso sentimos até hoje. Então, hoje, toda uma luta aí dos movimentos, a luta que teve pelas cotas, que não pode ser permanente, na hora que houver a igualdade, aí a partir desse momento não tem mais sentido a lei. Então, é toda uma lei social. Agora, o negro nós, os negros, somos os maiores prejudicados de todo o regime de escravidão, de toda essa apartheid que ainda tem, mas toda a sociedade é prejudicada. Sim. A sociedade é prejudicada, porque a cultura e a herança que o racismo deixou foi o machismo, o feminicídio de hoje, o estupro, a violência, porque ao mesmo tempo que a ama de leite amamentava a criança, a filha do senhorzinho e da senhora, sabemos que logo em seguida, nem por isso ela era contemplada, ela era violentada. Então é uma cultura de violência também que a escravidão nos deixou. Foram 400 anos de escravidão. Nós estamos há 135 anos que a princesa Isabel assinou. Então, tem muita coisa, muitas chagas ainda. Agora, como eu sou militante também dessas causas, eu posso lhe falar com segurança. Nós, os negros, e está aí num dos meus versos, nós somos libertados, nos libertarmos e seguimos em frente. Tem uma parcela da sociedade que ela não consegue se libertar do próprio mal que foi o racismo, entendeu? Que foi a escravidão. Então ela repete isso através do racismo. A gente vai fazer um break, é que ele fala, a gente não consegue nem ficar tão preso, é muito interessante, mas a gente vai ter que fazer um break. Infelizmente, Bartolomeu, porque olha, eu estava assim, mergulhando no que você estava falando, e a gente já volta já. O Bartolomeu agora vai contar essa parte aí do racismo. Eu senti umas linhas aqui bem pesadas no livro, e ele vai falar pra gente o que ele sente, na verdade. Voltamos já. Olá, amigos! De segunda a sexta, 10 para as 7 da noite, depois do Datena, você tem um compromisso marcado com a gente aqui da Tati Band Litoral. Notícias da sua região. Aqui é o controle da produção do navio. Tati Cidade, eu te espero. Então, voltamos aqui com o Bartolomeu. Ele é um telespectador que agora virou aqui um protagonista, porque ele está contando a história do livro dele. Ele assistiu o nosso programa e quis participar, e aí eu convidei de imediato, e ele está contando aqui a história do livro, a história da vida dele, e aí nós estamos aqui paralisados, escutando ele falar. Bartolomeu, eu queria te falar que assim, o teu português é maravilhoso, viu? Parabéns, você falou que demorou, né, para ser alfabetizado, mas sinceramente, vendo você falar assim, é um poeta, realmente é uma maravilha, viu? Queria te dizer isso. Obrigado. Muito. A gente estuda a vida inteira, e às vezes é tão difícil você querer se comunicar, né? Porque às vezes você pode estudar, fazer mas você não tem aquele dom da comunicação e da expressão. Que eu estou muito à vontade aqui, a nossa apresentadora... Você fala muito bem. Nos deixa à vontade, então é tranquilo.
discorre sobre os fatos. Eu acho que quando a gente não inventa a história, né, a gente viveu, a gente vive a história, torna-se mais fácil também. Doutora, eu estava falando do livro, para eu falar um pouco do livro. O livro Você sofreu racismo também? O livro, na verdade, ele relata aqui vários pontos históricos da nossa cidade que são histórias que estão apagadas. Aqui nós tivemos o Quilombo do Jabaquara, sim, aqui na cidade, tivemos o Quilombo Pai Felipe, tivemos o Quilombo também Santos Garrafão, e foram locais de resistência, né? Sim, de resistência e de aglutinação dos negros durante todo esse período. Esse quilombo aqui, o Jabaquara, por exemplo, durou 8 anos, né? Ele é de 1882, 1888, a Princesa Isabel assina a lei, e o Santos Garrafão também, que é ali onde está, no final da Ana Costa. E aí tinha um outro Pai Felipe que, na verdade, ele alimentava, recepcionava os negros que conseguiam fugir das fazendas, né? Do interior de São Paulo, que atravessava a serra e descia aqui, e eram alimentados ali pelo Valongo. Depois vinha para a igreja Nossa Senhora do Rosário, que está aqui no centro de Santos, dos Homens Pretos, e de lá subia o morro, não tinha o túnel, subia o morro para descer no Jabaquara. Então o livro trata isso. Mas também, eu falo também da parteira, da Maria Patrícia, que é nome de escola municipal, é nome de rua na Zona Noroeste, e é muito pouco conhecido. E num determinado momento, ela era parteira, e o termo correto que usava, ela parava, ela pegava o filho, né, das mulheres quando ia ter a criança, que também a expressão era parir. Era a hora da mulher parir. Então ela não tinha preconceito, era o filho dos barões de café, mas também era o filho daquele que não podia pagar. E a Maria Patrícia, ela morreu em 1913, sofreu sem preconceito quando uma parte da elite passou a ir para a Europa para estudar enfermagem, estudar saúde. Aí já achava que ela não podia mais ser parteira. E aí tem um médico aqui da cidade, o Severo Fonte, que foi em defesa dela e falou, mexeu com a Maria Patrícia, mexeu com a cidade. E ela continuou no ofício dela, exatamente, que era o ofício de trazer ao mundo com segurança as crianças, seja da elite da cidade, dos barões de café, ou fosse daquele que não tinha condições de pagar um único centavo. Então também reflete isso. Mas também eu quis contar outros pontos, que são pontos assim de referência. A Igreja São Benedito, que está na Afonso Pena, aqui em Santos. Sim. A Igreja do Rosário, são pontos muito importantes. Agora, recentemente, tem uma em Santos, no centro de Santos, na Rua do Comércio 92, nós temos a Casa de Afrontaria Azulejada. Ali foi de um fidalgo português e ele fazia importação e exportação. Uma parte em cima ele morava, embaixo era o armazém que ele importava e exportava mercadoria. Ele chegou a ter 217 escravizados aqui em Santos e fora de Santos. Em 1866, aquela casa dele é de 65, quando ele terminou de construir. Quando em 1866, ele já doente, ele faz um testamento e deixa expresso lá, que quando ele morresse, ele queria que todos os escravizados dele fossem forreados. Só que ele morre e os herdeiros falaram, não, forrear nada. Isso aqui é a nossa herança aqui e não forreou. Só que o Luiz que tinha sido vendido pelo pai lá na Bahia, né? Como aos 10 anos, era livre, foi vendido pelo pai para pagar uma dívida de jogo. Sim. O Luiz Gama tinha sido vendido e veio parar aqui no interior de São Paulo, perto de Campinas. Essa altura, o Luiz Gama estava com 29 anos e era rábula. A rábula era o advogado porque não deixaram ele se matricular oficialmente. Ele trabalhava numa delegacia, eu vi a história dele. Não deixaram ele se matricular oficialmente. Sim. Mas mesmo assim ele ia para São Francisco lá assistir às aulas como aluno, assistente lá e tal.
e ele advogava. Então, o Luiz Gama, sabendo disso, vem para Santos, entra com a petição no fórum, pede autorização para o juiz para representar os 217 escravizados. E o juiz dá essa petição para ele. E 9 anos depois, ele já em 1878, a sentença final, só que aí dos 217, 87 tinham morrido e 130 ainda foram libertos ainda. Que a justiça sempre tarda. Então são histórias que estão por aí, porque ou a gente escreve, joga isso no livro, ou senão se perde a memória totalmente. Sim, sim. Perde a memória totalmente. Eu acho que o que acontece muito ainda com os negros, apagam muito a história. Em várias situações você vê que vão apagando e aí vai deixando. Vai o próprio Luiz Gama, houve agora um movimento para que realmente... Está tendo. Para que possam ler mais, começar, na verdade, organizar, né, tudo que ele deixou, todos os escritos, porque estava tudo se perdendo também. É fundamental. Quando os judeus, né, eles mantêm aquele museu lá, aquele monumento, do Holocausto. Holocausto, é exatamente para que as pessoas saibam que em algum momento da história aconteceu aquele tipo de barbárie que não pode se repetir. Sim. Porque senão você não defende o que você não vê, o que você não acredita. Então, a história tem que ser contada. Isso não pode servir para nos paralisar. Eu trabalho com essa mente, o racismo não pode nos paralisar, o machismo não pode nos paralisar, mas tem que ser enfrentado. Sim. Não pode ser escamoteado. Quando ele se apresenta, ele tem que ser enfrentado. E aí é na educação, aí é no judiciário. Algo que passa assim muito... parece que não aconteceu. A princesa Isabel... Parece uma lenda, né? Vira lenda. Não sei se foi bem assim os fatos. A princesa Isabel assina a lei, né, no dia 13 de maio de 1888. Quando em 1910... aí tem a revolta da chibata, porque uma parte das Forças Armadas chibatava seus marinheiros, que foi a luta lá que teve lá no Rio de Janeiro, lá, né? Quer dizer, uma parte que a Marinha, né? Isso tá escrito, quer dizer, 12 anos após ainda, que é para ver, né? Aquele que foi escravizado, que foi massacrado e tal. Bom, de uma forma ou de outra temos que seguir em frente, e a gente segue em frente. Mas a gente sabe que esses... Mas tem outra parte que não, ela não tem jeito, né? Está presa, né? Está presa, continua escravocrata de coração e mente. Sim, sim. E é com essa... E já nascem assim, já viu? nasce Porque tem assim, alguns casos que nós vemos até hoje, que ainda tem essa... ainda corre essa ideia na mente da pessoa de que os negros são inferiores, alguns ou negros ou judeus também, que sofrem muito, né? Doutora, então, saindo do negro e indo para as mulheres. Para as mulheres, principalmente. Para as mulheres. Tem algum cabimento alguém falar, não, a mulher é sexo frágil, não é isso? Mas, você já ouviu isso? Já muito, ouviu isso? Muito. Tem sentido isso? Agora, o que justifica? Justifica o seguinte, não, a mulher é isso, então ela está no mercado de trabalho, tem que ganhar menos, quer dizer, ela é propriedade do homem, se uma hora ela quiser separar, não está dando certo, aí tem que assassinar. Não pode ser isso. Isso é uma discussão que a sociedade, nós enquanto sociedade, por isso que eu digo, na questão do racismo, o negro é o mais prejudicado. Na questão do machismo, a mulher é a mais prejudicada, até porque o machismo mas é um problema da sociedade, que a sociedade tem que debater, porque todos perdem, né? Sim, sim. E cria, na verdade, pessoas com problemas, né? Porque a mulher vai ter problemas que vai ter com os filhos, e o próprio homem que agride, ele também tem problema, precisa de tratamento, né? Como a gente vê em alguns casos. O Bartolomeu aí se aposentou, né? Depois de 26 anos de Codesp, chegou aqui, trabalhou, aposentou. E agora você virou escritor, então. Então não é mais aposentado, ele também está escrevendo. Essa questão da militância pela cidadania, a gente está sempre. Em 2018, eu lancei meu primeiro livro, Memórias na Pele. Memórias na Pele é toda uma trajetória que
toda essa trajetória que eu contei, de vindo de Santo Estevão, Agreste Baiano, vindo, retornando. E ali são 70 anos, né? Quer dizer, nesse livro está uma parte dos meus 70 anos. Que legal. E aí, depois disso, foi uma semana, fiz o lançamento, foi um grande lançamento. E depois disso, do lançamento do livro, eu chorei uma semana. Confesso, chorei uma semana. Mas depois dessa semana chorando, né? Aí parece que eu voltei a ter menos de 70 anos. Ah, legal. É tanto que esse livro, agora, O Santo Cidade Libertária, é de 2021. Foi da pandemia. Aí eu já estava com as baterias recarregadas. E entre o primeiro livro e o segundo, aí me veio a necessidade de escrever poemas. E todos os poemas que eu escrevo, então, reforça toda essa trajetória da militância. Aí fala da questão da mulher, fala da questão racial, fala da questão... E aí, no final, se der, a gente encerra com um dos poemas que está nesse livro aí. Bartolomeu, eu queria muito te agradecer por você ter participado do nosso programa, está sempre convidado. E ele não é aposentado não, viu, queridos? Ele é escritor agora. Já lançou um livro, primeiro 2018, tem esse 2022, está com os poemas. Então, lança o terceiro, agora no começo do ano tem um terceiro, aí vai ser só poesias. Não vai parar, não vai parar. Só poesias, o que vai estar pronto agora, vai para a editora. E até o começo do ano, se Deus quiser. E manda aqui que a gente vai mostrar aqui. Ó, vou começar a ler hoje, se Deus, já leio hoje, tá? Tá bom. E te agradeço muito. A Voz do Trabalhador ficou honrada de ter um telespectador participando do nosso programa, o Bartolomeu. Muito obrigada, viu, Bartolomeu, pela presença. A honra é minha, eu lhe agradeço muito aqui pelo espaço, parabenizo que o Voz do Trabalhador tenha vida longa, porque é necessário um espaço onde possamos, né, ouvir as lideranças, um pouco das memórias nossas que estão por aí dispersas, né? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!